entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói a mentira pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é motivo de alegria, porque o Senhor, Ele tem sido tão, tão, tão bom na minha vida. E eu acredito que na vida de todos que estão aqui. Irmãos, tem uma mensagem que diz a Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que Ele deu o seu melhor, seu único filho. Irmãos, e meditando nessa palavra, é motivo de agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Irmãos, para quem não sabe, segunda-feira meu filho fez uma cirurgia. E para todo pai, por mais que é uma cirurgia simples, toda cirurgia tem risco.
Irmão, vocês não imaginam o medo que eu estava. Um medo muito grande. Por mais que a gente sabe que Deus está no controle, e todo mundo fala, é uma cirurgia simples. Irmãos, mas é o meu filho. E a gente vendo o que Deus fez pra gente, deu seu único filho, para que a gente possa estar aqui essa noite, tendo uma chance de salvação, crendo, louvando e adorando. Então, irmãos, não largue esse Deus, porque Ele é maravilhoso em nossa vida. Ele traz pessoas que estão longe para perto. Ele traz pessoas que as pessoas falam assim, esse não tem mais chance. Quantos que estão aqui essa noite, que talvez falaram, não tem chance, e está aqui, louvando e adorando a Deus. Irmãos, e a palavra diz que enquanto há fôlego, há vida. E enquanto há vida, há esperança. Agarra essa palavra, não solte, porque Deus é contigo. Eu não sei a prova que você está passando, mas eu creio que Deus é contigo. E Ele tem uma obra muito grande na tua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Deus é maravilhoso, aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, e Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Antes de lermos a palavra do Senhor, quero fazer uma oração aqui pelos enfermos. Não sei qual é a sua situação, se você veio até aqui nessa noite, está enfermo, precisando de uma oração, venha até aqui à frente, como um passo de fé, dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida nessa noite. Nós vamos orar também pelo pastor Chico. Eu brinquei com ele, ele brincou comigo, na verdade, ontem. E na segunda-feira nós falamos por telefone, eu estava ruim de gripe. A gente estava combinando de se encontrar. Eu falei assim: mas é melhor eu não ir, porque senão você vai pegar gripe. Ele falou assim: a gente usa máscara. Aí ontem ele me ligou e a gente nem se encontrou, e ele está ruim de gripe, pior que eu. Ele falou assim: pegamos por telefone, não usamos máscara. Então esteja orando pelo pastor Chico, para que Deus restaure também a saúde dele. Vamos também orar pela irmã Lúcia. Graças a Deus foi só um susto, mas Deus tem cuidado, Deus tem feito milagres. Então nós queremos clamar uns pelos outros e vamos crer que esse Deus de milagre, Ele está presente aqui, e Ele está curando, está restaurando vidas, restaurando a saúde de cada um. Feche seus olhos, se você puder, estenda a sua mão para frente aqui e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante de Ti nesse instante, ó Pai, num passo de fé, Senhor, dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer milagre, que o Senhor faz milagres ainda hoje. Por isso, Senhor, esses Teus filhos, Senhor, chegaram até aqui à frente nessa noite, trazendo, Senhor, a sua necessidade, ó Pai, trazendo, Senhor, a sua enfermidade para lançar diante do Teu altar, dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar nessa noite, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, estende a Tua mão, derrama, Senhor, do Teu poder, derrama do Teu bálsamo de cura sobre os Teus filhos nessa noite, ó Pai. Esteja, Senhor, restaurando, libertando, Senhor, curando em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja nesse instante alcançando também o pastor Chico, a irmã Lúcia, ó Pai, com Teu poder. Esteja, Senhor, também tocando na vida deles, restaurando, Senhor, completamente a saúde deles. Senhor, em nome de Jesus, nós desde já Te louvamos e nós Te glorificamos, porque estamos certos de que o Senhor já fez o milagre. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode voltar para os seus lugares.
Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18, a partir do versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Até aqui, palavra do Senhor. Nós vemos, ao longo da história de Jeremias, muitas passagens onde Deus leva Jeremias, mostra uma situação para ele, e a partir dessa situação que Deus mostra para Jeremias, ele dá uma orientação, uma instrução para que ele leve ao povo. E quando nós olhamos aqui para essa situação, Jeremias, na casa dele, de repente Deus chega para Jeremias, ele diz: Jeremias, o negócio é o seguinte, vai para a casa do oleiro, desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo. Desce para a casa do oleiro, porque lá eu tenho algo especial para falar com você. E imediatamente, Jeremias sai de casa e ele vai até a casa do oleiro. A casa do oleiro é o lugar onde se faziam os vasos de barro, onde se faziam utensílios de cerâmica. Então eu imagino aqui, perto de nós, talvez Deus chegasse para você e falasse: o negócio é o seguinte, vai lá para a pedreira, vai lá na casa do oleiro e vê o trabalho dele, acompanha lá o que ele está fazendo. Só que é interessante que quando Jeremias chega na casa do oleiro, quando Jeremias chega no lugar onde Deus mandou que ele fosse, a princípio Deus não fala nada com ele, ele só fica olhando o trabalho do oleiro.
E ele vê o oleiro trabalhando ali, fazendo um vaso. E eu procurei algumas vezes já vídeos na internet, é bastante interessante ver um oleiro trabalhar. Quando ele está lá com um quadrado de barro, ele começa a amassar, faz uma bolota, joga em cima da roda, e aí começa a moldar com as mãos, e aquilo, você olha e fala assim, o que pode sair disso? E de repente você vê um vaso pronto. E ele põe água e vai alisando aquilo e forma um vaso. E Jeremias está ali simplesmente observando aquele oleiro. Só que por um acaso, eu diria assim, bastante por um acaso, enquanto o oleiro está fazendo o seu vaso, alguma coisa dá errado e aquele vaso se desmancha na mão do oleiro. Aquele vaso, ele entorta, ele quebra. E aí talvez muitos de nós olhássemos para a situação e falassem, perdeu tudo, joga o barro fora, pega um barro novo e faz outro vaso. Mas aí Jeremias observa aquele oleiro pegar aquele barro, tirar da sua roda, amassar todo de novo, e voltar com o mesmo barro para a roda, e fazer um novo vaso, como bem lhe parece. É isso que o texto diz, assim, o oleiro amassa o barro novamente, e ele volta, torna a fazer um novo vaso com aquele mesmo barro, com aquela mesma matéria-prima, segundo bem lhe parece, moldado ao seu gosto, a ideia que ele tem de fazer um vaso, hoje eu quero fazer um vaso que tenha uma cintura mais baixa, ou eu quero fazer um vaso com uma cintura mais alta, não importa, é ao gosto do oleiro. E é interessante que aí Deus fala com Jeremias. É a partir desse momento que Deus começa a falar com Jeremias, que Deus entrega a mensagem para Jeremias, aquilo que ele deve depois entregar ao povo. Aquilo que Deus quer ministrar ao povo através da vida de Jeremias. Porque aí, no versículo 6, se você puder voltar lá, Deus diz para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é a mensagem para as nossas vidas nessa noite. É isso que Deus tem para nós nessa noite. Nós somos como o barro na mão do oleiro. Deus é o oleiro, Deus é aquele que está moldando as nossas vidas segundo aquilo que Ele quer que nós sejamos. Segundo o padrão que Ele quer para cada um de nós, seja um vaso mais altinho, seja um magrelo, seja um gordinho, não importa. Assim, Deus está nos moldando segundo o padrão que Ele quer para as nossas vidas. Só que às vezes ocorre de nós sermos um vaso rebelde, e aí o oleiro está lá fazendo, moldando, e de repente tem uma pedra, tem uma impureza no meio, e aquele vaso entorta, aquele vaso quebra, e aí o que Deus faz? Deus torna a amassar o barro. Talvez você diga assim, tudo bem, Deus está amassando para fazer de novo. Talvez você diga também, tudo bem, barro não sente nenhum tipo de dor, não sente absolutamente nada. Mas entenda que o barro é você. E quando Deus nos amassa, quando Deus precisa nos pegar de novo, e amassar aquele barro para fazer ele se tornar bom de novo, para voltar a moldar um outro vaso, esse processo é dolorido. Você imagina o oleiro pegar aquele pedaço de barro, vou representar aqui, pega uma bolotona de barro assim, aí ele amassa no meio dos dedos, você imagina seus ossos quebrando tudo em pedacinho, aí de repente ele pega e joga em cima da mesa, pega de novo e joga de novo, e pega outra vez e joga outra vez, até que ele sinta, deu ponto agora, vou começar a moldar de novo um outro vaso.
Esse processo de moldar, esse processo de pegar o barro para fazer de novo um novo vaso, ele nem sempre é um processo fácil. Por isso eu sempre gosto de falar, é melhor permanecer na vontade do Senhor. Melhor permitir que Ele continue te moldando da forma como Ele quer, continuar no centro da vontade dEle, a permitir ou a tornar necessário Ele amassar, quebrar tudo e fazer desde o começo de novo. Porque esse processo é dolorido. E é interessante que Ele vai falando aqui com o profeta, e ele diz lá no versículo 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então você imagina que Deus tem um plano na sua vida, e que nessa noite Deus está dando um alerta para você, fala assim, meu filho, vigia, o caminho que você está andando não é bom, a direção que você tomou na sua vida não é boa. E se você continuar caminhando nessa direção, vai dar ruim. Alguma coisa vai dar errado. Você pode morrer, você pode acabar com tudo aqui. Só que aí o texto diz, se a pessoa for alertada, e ela se arrepender do seu mau caminho, então eu me arrependerei de fazer o mal que eu disse que lhe faria. Aí tem gente que questiona, fala assim, mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende, como aqui o texto pode dizer que Deus se arrepende? Deus jamais se arrepende. Mas se você se arrepender, não tem necessidade do castigo. Você já conseguiu processar isso? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar um alerta, fala assim, conserta a sua vida, arruma o seu caminho, anda segundo a minha vontade, porque se você continuar caminhando da forma como você tem caminhado, se você continuar fazendo as coisas que você está fazendo, isso não é bom. Então eu vou trazer castigo, vou trazer condenação, mas você nessa noite se arrepende, você diz, Senhor, eu não quero passar por isso. Me perdoa, Pai. Me perdoa por eu ter me perdido ao longo do caminho, mas eu quero nessa noite voltar à comunhão contigo, eu quero voltar a andar contigo, eu quero voltar a fazer a tua vontade. O Senhor te perdoa. O Senhor te restaura. Aí Ele não precisa quebrar o barro e amassar, fazer tudo de novo. O sofrimento diminui. O sofrimento não existe. Agora, o mais interessante é que aí Deus continua falando com Jeremias. No versículo 9 ele diz, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Assim, também tem um lado inverso. Se Deus tem promessa na sua vida, muitas vezes o crente ele gosta muito disso. O crente gosta muito dessa frase. Muitas vezes usamos ela como frase de efeito, fala assim, Deus tem promessa na minha vida. E se Deus tem promessa na minha vida, a promessa de Deus há de se cumprir. Mas a promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que vivem segundo a vontade dEle, que vivem fazendo aquilo que Ele quer, que vivem fazendo aquilo que Ele direcionou para a sua vida. Se você sair da rota, se você sair do caminho, se você se desviar e não der ouvidos àquilo que Deus mandou, aquilo que Deus te pediu, então o bem que Ele disse que faria, Ele não vai fazer. Tem promessa na sua vida? Não adianta você ficar falando, tenho promessa, tem promessa, tem promessa, se você não fizer aquilo que Deus quer que você faça. Se você não andar no caminho do Senhor, se você não andar segundo a vontade dEle,
a promessa que Ele tem para a sua vida não se cumpre. A promessa de Deus se cumpre na vida daqueles que vivem segundo a vontade dEle, segundo a orientação dEle, segundo o direcionamento dEle. A promessa de Deus é para aqueles que, mesmo diante de uma sentença de morte, se arrependem e se voltam para o Senhor, eles voltam a viver a promessa de Deus. Porque aí ele se arrepende de fazer o mal que disse que faria, e o mal se torna em bem. É dessa forma que Deus age. Muitas vezes nós ouvimos os discursos que são famosos por aí. Assim, Deus tem promessa, se apega na promessa, viva a promessa, viva isso, viva aquilo, mas não ensinam que você precisa, para viver promessa de Deus, precisa ter relacionamento, precisa ter intimidade, precisa ter vida com Deus. Se não tiver vida com Deus, não tem promessa. A promessa não se cumpre. A promessa se transforma em maldição na vida daqueles que não fazem o que Deus quer. Agora é interessante que Deus já sabia tudo o que estava no coração daquele povo, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe até o que você está pensando nesse momento a respeito disso que você está ouvindo. E é interessante que lá no versículo 11, aí ele continua dizendo: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Assim, o que Deus quer? Arrependimento. Ele diz: eu estou forjando mal, mas arrependam-se. É essa a expectativa de Deus o tempo inteiro a nosso respeito. É isso que Deus espera. É a mesma coisa que quando Deus foi falar com Jonas. Aí ele diz: vai lá para Nínive e fala para esse povo que em 40 dias eu vou subverter essa nação, vou destruir tudo, vou acabar com toda Nínive. E Jonas foge por quê? Porque ele diz: o Senhor está dizendo que vai destruir, aí eu vou lá, vou pregar, vou passar 40 dias falando, esse povo vai se arrepender e o Senhor não vai fazer o que disse que ia fazer. E aí eu passo carão. Era essa a mentalidade de Jonas. E o que acontece em Nínive? Depois de Deus dar uma lição em Jonas, Deus dá um tratamento de choque nele, de ele pegar o barro, amassar de novo dentro da barriga de um peixe, de um jeito duro. Jonas aprendeu a lição, ele vai para Nínive, ele prega, e o que acontece no final? Exatamente o que Jonas previu no começo. O povo se arrependeu, eles se vestiram com um pano de saco, jogaram cinza na cabeça, jejuaram e se converteram dos seus maus caminhos. E aí o que acontece? Depois dos 40 dias, Deus não destrói a cidade de Nínive. Porque não tinha mais necessidade. Eles tinham se arrependido. Então, quando Deus fala aqui através de Jeremias ao povo de Israel, Ele quer o quê? Ele quer arrependimento. Ele diz: eu já forjei o mal contra vocês, mas arrependam-se e convertam-se dos vossos maus caminhos. E aí no versículo 12 ele continua: mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Assim, os caras mesmo estavam falando, assim, não tem esperança para nós, porque nós ainda não vamos fazer o que Deus quer, nós vamos continuar fazendo o que nós queremos. Muitos de nós, muitas vezes, vivemos exatamente desse jeito. Deus nos dá o alerta, nós escutamos, Deus diz: arrependa-te, converta-se do seu mau caminho, e aí você no seu coração diz assim: mas é gostoso viver no mau caminho que eu vivo. Não adianta de nada, não tem esperança para mim, porque eu vou continuar fazendo as coisas que eu fazia. Então você está escolhendo o castigo, você está escolhendo a condenação, você está escolhendo o mal que Deus forjou contra você. Fala assim: mas Deus faz mal para as pessoas?
Assim, Deus não quer fazer mal para as pessoas, mas as pessoas escolhem o castigo sobre suas vidas porque não querem fazer a vontade de Deus. Deus, Ele é bom, mas Ele também é justo. E quando Ele quer que nós escolhamos caminhar com Ele, que nós andemos no seu caminho, na sua vontade, Ele trata conosco da forma como é necessário para que nós entendamos a vontade dEle. Versículo 13, portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. O pecado que eles estavam cometendo era horrível. E Deus diz, pode perguntar para os de fora. Ele não diz pergunta para os crentes. Ele diz pergunta para o de fora, pergunta para o gentio. Se eles sabem o que eles fizeram. Eles fizeram coisas horrendas, coisas terríveis. Cometeram pecados horríveis. E continuavam pecando. E continuavam insistindo no pecado. E para eles mesmos eles diziam, assim, não tem esperança, porque nós vamos continuar fazendo. Se você está vivendo em pecado, está caminhando em pecado, Deus te chama nessa noite, Ele diz, arrependa-te. E não volta a andar no caminho que você andou. Não volta a fazer as coisas que você fez. Porque eu quero que você ande comigo. Eu quero que você ande segundo a minha vontade. Eu quero que você ande nos meus caminhos, nos meus planos, nos meus propósitos. Eu quero que você viva as minhas promessas. Eu quero que você receba o bem que eu planejei para você e não o mal. Mas é uma escolha tua. Que coisas horríveis você tem feito? Que coisas horrendas talvez você tenha feito? E tem se acostumado com o pecado a ponto de achar que nem é mais pecado. Muitas vezes nós brincamos com o pecado, nós estamos com ele como se fosse um bichinho de estimação, nós levamos ele até para a cama na hora de dormir. E passamos o dia inteiro brincando com o pecado, achando que está tudo bem. Só que Deus está vendo tudo, Deus está observando, e Deus está fazendo um alerta, dizendo, arrependa-te, converta-se do seu mau caminho, e se você se converter, Ele se arrependerá de fazer o mal que ele pretendia contra você. Versículo 14, acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Deus faz uma pergunta, fala assim, por acaso é possível a neve acabar lá no Monte Líbano? É possível que a neve desapareça de lá? Fala assim, a neve está lá todos os anos, todos os momentos, ela sempre vai estar lá. As águas que vêm de longe, frias e correntes, por causa do derretimento da neve, também estarão lá sempre, mas o meu povo tem se esquecido de mim. O meu povo tem se desviado, tem seguido a ídolos feitos com suas próprias mãos, tem os chamado de Deus, tem me trocado, tem se prostituído em troca de outros deuses. E não se lembram mais de mim, não querem se relacionar mais comigo. Quantos ídolos temos construído na nossa própria vida, dia após dia? Quantas coisas temos escolhido, quantas trocas temos feito em relação à nossa espiritualidade e às coisas desse mundo. Temos gastado tempo demais com coisas supérfluas, com coisas que não edificam,
para passar muito tempo com os nossos ídolos, com as nossas imagens, com os nossos outros afazeres e dizendo: não tenho tempo para Deus. Temos gastado pouquíssimo tempo com Deus e muito tempo com outras coisas. Nós estamos talvez vivendo um tempo igual ao povo de Israel, distantes de Deus, deixando as migalhas para Deus, achando que Deus precisa de migalhas para sobreviver. E Deus quer o nosso coração, Deus nos quer por inteiro, Deus quer uma entrega de fato, que nós entendamos que Ele quer dirigir, quer conduzir a nossa vida dia após dia. E é interessante que, lá no final do versículo 16, ele diz: todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Sabe, as pessoas do mundo que um dia te conheceram como crente, as pessoas que um dia olharam para você como referência, de repente veem você fora do caminho, você distante da presença de Deus, passam olhando para você e balançando a cabeça. Falam assim: o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com Beltrano? Por que ele está andando por esses caminhos? Ele não era assim. Ele não vivia dessa forma, ele era crente e demonstrava isso, mas de repente agora ele está distante do Senhor, ele está deixando de lado princípios, está fazendo coisas que antes ele não fazia, está falando palavras que antes ele não falava, está com vocabulário bagunçado, já não vive mais a vontade de Deus. E talvez passem olhando para você e balancem a cabeça e fazem o famoso: o que aconteceu? Para onde esse homem está indo? Para onde essa mulher está indo? E aí vem a sentença final do que Deus diz através de Jeremias: com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua calamidade. Se você continuar andando no caminho de pecado, se você continuar andando no caminho que você acha que é bom, mas que não é a vontade de Deus, Deus diz: eu o espalharei diante do seu inimigo. Vou espalhar, vai ir cada um para um lado, cada um numa direção. Um povo que não caminha segundo a vontade de Deus, Deus espalha. E Deus vai além, Ele diz: vou mostrar para eles as minhas costas, e não mais o meu rosto. Não vão mais ver o meu rosto, vão me ver pelas costas, porque eu vou me afastar deles. E não estou nem aí para o dia da calamidade deles. Assim, no dia que tudo der ruim, no dia que tudo estiver ruim, não vai adiantar ele gritar de lá, falar assim: Deus me socorre. Fala assim: eu avisei. Porque o dia mau, ele é terrível. Não queira conhecer o dia mau. Não queira conhecer o dia da calamidade. Quando talvez seja o momento final, o ato final da sua história. Quando Deus diz: aqui é o fim. Sabe aquela história que Deus diz que a sua vida tem um começo, Ele já sabe o seu dia de começo, o seu dia de nascer, e Ele sabe o seu dia de morrer. Quando chegar o seu dia de morrer, você vai morrer. E se você não estiver vivendo a sua intimidade com Deus, você será condenado. E você vai clamar lá do inferno, no dia da calamidade, e falar assim: Deus me socorre. E Deus vai olhar do outro lado e vai te responder, falar assim: eu nem te conheço. Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Depende da sua escolha, depende da sua decisão. O fato é que Deus quer o bem para você. Deus está planejando o bem para você.
E Ele mesmo diz: se fizer aquilo que eu ordeno, o bem vem. E mesmo se Deus já declarou o mal sobre a sua vida, e você se arrepender do seu mau caminho, Ele transforma o mal, Ele deixa de pensar fazer o mal e vai fazer o bem, mediante arrependimento. Eu não sei como está a sua vida, como você tem andado, mas eu fico olhando para esse texto aqui, e imaginando como Deus está amassando, está triturando a vida daqueles que se distanciaram dEle, daqueles que estão andando por maus caminhos. E tem gente que está sofrendo com Deus amassando o barro, e Ele continua dizendo: eu ainda quero fazer do meu jeito. Eu ainda quero continuar aqui. Eu gosto dessa vida, acho boa a vida de pecado, eu acho boa essa vida que eu estou levando, não estou nem aí para o que Deus quer, eu vou continuar vivendo desse jeito, e vai continuar sofrendo, e vai continuar sendo amassado. Mas Deus quer nessa noite, que você se arrependa, para que Ele possa parar de amassar o barro, e comece a moldar de novo a sua vida. Que você permita nessa noite Deus moldar um vaso para honra na sua vida. Que você seja um bom barro nas mãos do oleiro, que Ele possa fazer algo precioso da sua vida. Porque vasos bem feitos, vasos bem moldados, depois de prontos, eles são levados ao forno, e depois de assados, eles são enfeitados, são pintados, eles vão ser colocados num lugar de honra, num lugar de destaque, para que todos vejam que ali há um vaso que é feito para a honra do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Então seja você aquele que nessa noite está disposto a ser um vaso novo, a ser um vaso moldado nas mãos de Deus, para a honra dEle. Se você está passando pelo processo de ser amassado, permita que Deus nessa noite te transforme. Se você tem vivido num caminho que não é agradável ao Senhor, que nessa noite você possa ter um concerto com Ele, que nessa noite você possa fazer um acerto com Deus e dizer: Senhor, eu me arrependo dos caminhos, eu me arrependo do mau caminho por onde eu andei, mas eu quero nessa noite passar a viver uma nova vida com Cristo. Eu quero viver a partir de hoje uma nova vida direcionada, orientada pela vontade de Deus. É isso que Deus quer de você nessa noite. Eu tenho certeza que é por isso que Deus trouxe você aqui nessa noite. Porque Ele quer transformar. Ele quer, a partir de hoje, construir uma nova história na sua vida. Ele quer construir algo novo em você. Ele quer renovar a sua promessa na sua vida. Ele quer que você viva grandes coisas. Ele quer que você viva na presença dEle. Feche seus olhos nesse instante. E faça diante de Deus a sua oração. Converse com Ele, você sabe os caminhos por onde tem andado, você sabe as coisas que você tem feito. Você sabe o quanto você está próximo de Deus ou o quanto você está distante dEle. Você sabe o que Ele está falando a você nessa noite. E uma coisa é certa, eu já falei e vou repetir. O Senhor quer de você arrependimento, conversão genuína, mudança de rota, mudança de caminho, mudança de direcionamento. Ele quer direcionar a sua vida para que você comece a enxergar o alvo, para que você comece a enxergar o céu, para que você consiga ver Deus face a face e não pelas costas. Deus tem bênção para você, Deus tem promessa para você, mas o passo e a escolha inicial é sua. A decisão é sua. Você precisa dizer: Senhor, estou em pecado, mas eu me arrependo. Eu me arrependo
lanço cinzas na cabeça, rasgo as minhas vestes, me arrependo no pó, mas eu quero nessa noite voltar a ter comunhão contigo. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, ó Pai, nessa noite por essa palavra. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem planos para as nossas vidas. E porque o Senhor nos permite ler, ouvir, meditar na Tua palavra. E sermos edificados, sermos transformados, sermos tocados por ela. Sermos libertos, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor esteja tocando em cada vida, em cada coração, esteja nos restaurando, esteja nos libertando, nos curando, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite haja conversão genuína. Aquele que pecava não peque mais. Aquele que se prostituía não se prostitua mais. Aquele que andava por maus caminhos não ande mais. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite possamos voltar o nosso coração completamente para Ti. E que não venhamos ter a sentença de dizer, me verão pelas costas, mas que nós possamos Te contemplar face a face, Senhor. Que possamos viver de fato as Tuas promessas, viver de fato a Tua vontade, caminhar segundo o Teu plano, o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, reconcilia-nos contigo nessa noite. E que cada um aqui, Senhor, possa assumir um compromisso contigo, de viver segundo a Tua vontade, de viver segundo o Teu querer, de não mais andarmos segundo os nossos próprios caminhos, mas sim segundo a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor. Se há alguém com dúvida, com medo, que o Senhor esteja nessa noite tirando todo medo, tirando toda dúvida, toda preocupação, e colocando, Senhor, nos nossos corações a certeza da Tua salvação. Que possamos sair daqui nessa noite com a certeza de que fomos tocados, fomos restaurados, de que o Senhor nos perdoou, de que o Senhor nos renovou. Senhor, em nome de Jesus, que cada um nessa noite receba, ó Pai, poder e graça, e o Teu Espírito Santo sobre a sua vida, ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vou usar aqui o cântico famoso do pastor Jorge Vale. Não sei quantos se lembram dele, mas muitas vezes eu ouvi o pastor Jorge Vale pregando e quase toda a pregação dele terminava com esse cântico. E dizia, eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Para ensaio serviu, vamos de novo, hein? Eu quero ser Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos chegando ao final desse nosso culto. Vou pedir para o pessoal do louvor que suba aqui, para nós louvarmos. Mas antes disso, nós vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Vou rapidamente também passar aqui recado. Sábado temos manhã de oração, das 7 às 8. Espero vocês aqui nesse último sábado. Foi muito bom, foi uma bênção. Nós oramos aqui uns pelos outros. Não éramos muitas pessoas, mas individualmente cada um orou por cada um que estava aqui. Foi algo extraordinário, algo tremendo que Deus fez aqui no nosso meio nesse último sábado. E você não pode ficar de fora. Se você ainda não veio, venha para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus tem feito maravilhas aqui aos sábados. Então, é importante, se você tiver esse tempo, quiser separar esse tempo para Deus, talvez você diga assim, é muito cedo. Quando eu lancei essa ideia de orar aos sábados, eu falei, para mim é talvez a coisa mais difícil estar aqui de sábado de manhã. Porque a semana inteira eu levanto muito cedo e sábado seria o único dia que eu poderia dormir mais tempo. Você posso dormir até mais tarde um pouco. E aí inventa uma oração para vir às 7, então tem que levantar no mínimo às 6 para poder estar aqui. Mas o que Deus tem feito na minha vida, nesse tempo, tem sido extraordinário. Então, se você está gastando tempo só dormindo, venha ter experiência na presença de Deus para você ver o que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, na sua casa. Porque Deus é bom e Ele nos dá essas oportunidades para estarmos na presença dEle. Então, não perca. No sábado à noite nós temos aqui a reunião de casais, então, a todos os casais, é importante que todos estejam presentes aqui. E por conta disso, quando nós terminarmos o culto, se puderem nos ajudar, colocar as cadeiras para o canto, para cá, ajudam para poder fazer a organização aqui do nosso jantar para o sábado, tá bom? Enfim, acho que é isso. Então vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, e se você trouxe seu dízimo, sua oferta nessa noite, depois da oração pode colocar aqui no gasofilácio, nós vamos louvar, depois do louvor nós encerramos orando esse nosso culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, nós te bendizemos, ó Pai, pela oportunidade que tivemos de estar na Tua presença, de ser também ministrados pela Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, também pela oportunidade que temos de poder contribuir na Tua casa, de poder entregar o nosso dízimo, a nossa oferta. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, que o Senhor continue multiplicando os recursos na nossa casa, na nossa família. Senhor, em nome de Jesus, também nesta igreja, ó Pai, que não venhamos ter falta de nada, mas que o Senhor nos supra e nos sustente, ó Pai, com tudo o que precisamos. Senhor, em nome de Jesus, que a cada dia possamos continuar anunciando o Teu Evangelho, pregando a Tua palavra, ó Pai, investindo esses recursos para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Fique em pé para louvarmos. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, pode colocar aqui no gasofilácio em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu te busco, te procuro.
a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma excelente restante de semana em nome de Jesus.